Olá, sou o professor JH aqui do canal Física Light. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, um canal de divulgação da física, essa ciência maravilhosa. Neste vídeo nós vamos falar sobre um circuito elétrico especial, um circuito elétrico que merece um tratamento especial, que são as chamadas pontes de Wheatstone, a famosa ponte de Wheatstone. Eu tenho aqui uma montagem tradicional, clássica da ponte de Wheatstone, inclusive ela está em equilíbrio, né? O resistor central, o que forma a ponte, olha, ele não é percorrido por corrente elétrica. Nós vamos observar daqui a pouco que a diferença de potencial nos terminais desse resistor é igual a zero. Esse circuito elétrico pode aparecer na forma tradicional, num circuito elétrico como esse. Olha aquele ali, que circuito elétrico aparentemente complicado, né? E a famosa, conhecida ponte de fio, que também aparece em algumas questões do vestibular. Vamos então para o vídeo para entender o que fazer quando aparecer um circuito elétrico como esse. Bem, a primeira pergunta que surge aqui, que meus alunos sempre me perguntam, é a seguinte: mas professor, mas JH, qual é o problema que surge quando aparece um circuito elétrico como esse, uma ponte de Wheatstone? O que a ponte de Wheatstone tem diferente em relação aos outros circuitos elétricos? Por que eu preciso de um tratamento especial? Por que eu preciso de um jeitinho especial para resolver um circuito elétrico contendo uma ponte de Wheatstone? Então percebam bem aqui no exemplo prático que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui duas lâmpadas ligadas em série e esse conjunto das duas lâmpadas em série em paralelo com essas duas outras em série. Tanto é que se uma delas, essa aqui, ó, se essa queima ou se eu desligo, ó, essa deixa de funcionar, porque lembram-se, né? Em série é a mesma corrente elétrica, então queima um, desliga um, quem está naquela sequência deixa de funcionar. E eu simulei aqui ao lado um circuito elétrico semelhante àquele, um circuito teórico, né? Olha lá, com dois resistores de 10 ohms em série, como se fossem essas duas lâmpadas da esquerda, incandescentes da esquerda, e esse conjunto em paralelo com esses dois resistores aqui de 10 também, né? Que é equivalente às duas lâmpadas da direita, e os dois conjuntos em paralelo. O que eu quero aqui? Calcular a corrente elétrica total que vai entrar por esse trecho de circuito elétrico. O que nós vamos fazer? Aplicar lá o U igual a R vezes I, né? A DDP entre A e B é a resistência equivalente da associação, né, vezes a corrente elétrica, a gente chega no valor da corrente. Percebo que seria um circuito bem simples de ser resolvido. Abrindo um parênteses aqui, para você estar neste vídeo assistindo uma aula que fala sobre ponte de Wheatstone, é óbvio que você já passou pelo estudo dos resistores. Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, associação em série, associação em paralelo, né? O que é um curto-circuito, para depois você chegar aqui nesse vídeo, né? Então vamos lá, dando sequência. Então eu quero aqui achar a corrente total. Para essa situação, tranquilo, né? Quantos volts? 60 volts. Qual a resistência equivalente? Vamos lá. 10 em série com 10, 20. 10 em série com 10, 20. 20 ohms paralelo com 20 ohms. Dois resistores iguais em paralelo, divide por 2. Né? R sobre N, lá a regrinha prática, né? O atalho lá para resistores iguais em paralelo. Então, 20 paralelo com 20. 20 dividido por 2, 10. Então, eu tenho aqui 10 ohms de resistência. 60 volts para 10 ohms. Então, eu teria aqui uma corrente total de 6 amperes. Tá bom. O que eu quero fazer aqui? Eu quero, na verdade, chegar naquela configuração. Percebam que eu tenho a mesma situação, né? Entre A e B, 60 volts. E eu inseri um quinto resistor conectado aqui. O que nós vamos fazer para chegar naquilo que é a chamada ponte de Wheatstone? Então eu quero pegar um quinto resistor, uma quinta lâmpada idêntica àquelas lá da prática, aqui na teoria, né? Um quinto resistor de 10 ohms e associá-lo aqui. Tá, então de quais formas? De quais formas eu posso pegar essa quinta lâmpada e inserir nesta associação, né? Para eu poder chegar naquela e entender aquela configuração. A primeira forma que eu teria, então, de associar esse quinto resistor de 10 ohms aqui, seria conectá-lo aqui no meio, em paralelo com os outros 2 ohms. Olha, então eu venho aqui e vou inserir um outro ramo, um terceiro ramo aqui nessa associação. Então eu vim aqui e coloco o meu quinto resistor de 10 ohms. Tá? Percebam como que ficou esse circuito.
Eu tenho agora um ramo de 20 ohms, paralelo com o ramo de 20 ohms, paralelo com o ramo de 10 ohms, todos os três ramos submetidos a 60 volts. Paralelo é a mesma diferença de potencial. Qual seria então agora a resistência equivalente para a gente calcular a nova corrente elétrica? Eu tenho então 20 ohms, paralelo com 10, paralelo com 20. Eu posso pegar, fazer por partes, né? 20 paralelo com 20, 10 paralelo com 10, eu teria então uma resistência total de 5 ohms. Mais uma vez, 20 paralelo com 20, 10 e 10 paralelo com 10, 5 ohms. Então eu teria agora 60 volts, né, para uma resistência de 5 ohms. Então, I igual 60 dividido por 5, I igual a 12 amperes. Eu também resolveria o circuito elétrico. Qual seria então a segunda forma, né? Então nós já acabamos de ver que eu poderia colocar aqui o resistor de 10, formando um terceiro ramo em paralelo. A outra forma seria pegar o resistor de 10 e colocá-lo em paralelo com um desses. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e colocar o meu resistor de 10 ohms em paralelo aqui com este outro resistor, ok? Tá, então vamos lá, vamos ver como que ficaria isso. Essa segunda configuração. A segunda configuração aqui é pegar o meu quinto resistor, colocá-lo em paralelo com este, ou em paralelo com este, ou em paralelo com este, ou em paralelo com aquele, que é a mesma coisa. Tá? Percebam que a gente também sai aqui, né, facilmente dessa situação. Vamos lá. Agora eu tenho 10 paralelo com 10, o resultado em série com esse de 10. Vamos lá. 10 paralelo com 10, 2 iguais, em paralelo divide por 2. 10 paralelo com 10, 5. Então você vai tirar esse ramo e colocar um de 5. 5 em série com 10. Quanto? 15. Então eu tenho do lado esquerdo um ramo com 15 ohms em paralelo com um ramo de 20 ohms. Relembrando rapidinho, dá uma olhadinha aqui embaixo. Para dois ramos diferentes em paralelo, é óbvio que se os ramos forem iguais, você vai pegar o valor e dividir por 2. Para dois ramos diferentes em paralelo, você faz o produto dividido pela soma. Então, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, aqui no nosso caso, nós teríamos 5 em série com 10, 15, em paralelo com 20. Então, um ramo de 15 em paralelo com 20, 20 vezes 15, 300, dividido por 20 mais 15, 35. Você vem aqui, olha lá, 60 volts, 300 por 35 vezes I, e chega no valor da corrente de 7 amperes. Agora sim, a gente chega na terceira forma. Qual seria a última maneira de acoplar o resistor de 10 aqui? Seria exatamente colocando ele, fazendo uma ligação entre este ramo em paralelo com aquele outro ramo em paralelo, colocando o nosso resistor de 10 ohms, né? No caso aqui, está optando pela primeira situação todos idênticos. Olha lá. Fazendo essa ligação, ligando este ramo naquele, percebam o problema que a gente criou aqui. A gente acoplou um quinto resistor aqui, fazendo uma ponte entre dois ramos em paralelo. Olha lá, ponte de Wheatstone é um ramo que faz uma ligação entre dois ramos em paralelo. Ponte que faz a ligação entre dois ramos em paralelo. Qual é o problema aqui? A gente não consegue aplicar as regras de série e paralelo para este ramo. Porque ele não está em série com nenhum dos resistores e nem em paralelo com nenhum dos ramos. Esse é então o problema central quando você se depara com circuitos elétricos como estes que a gente apresentou, que a gente viu lá no começo do vídeo. Um circuito elétrico como este ou como este. Observem este resistor de 15 ohms. Não são válidas as regras de série e paralelo. Ele não está em série nem em paralelo com nenhum daqueles ramos. Esse outro circuito que eu apresentei lá no começo do vídeo também. Observem, um circuito aparentemente complicado. Mas perceba o seguinte, olha esse ramo de 10. Tire esse ramo de 10 aqui. Vamos lá, só para facilitar a visualização. O que você tem? Um circuito elétrico tradicional, convencional. Aí o cara vem e coloca um ramo aqui, fazendo uma ponte entre os dois ramos em paralelo.
E aí você cai num vestibular com uma questão como essa e você vai para a leitura do enunciado dela, ele diz, qual a leitura do amperímetro? Ou aqui, qual a leitura do amperímetro? Como que eu vou resolver? U igual a R vezes I. Eu vou precisar da resistência equivalente. Mas como que você vai achar a resistência equivalente se lá dentro do circuito você tem um ramo onde não são válidas as regras de série e paralelo? Então, esse é o problema central da ponte de Wheatstone. A gente tem um circuito elétrico onde, num trecho dele, você não pode aplicar as regrinhas de série paralelo. Por isso que é um circuito elétrico especial e merece um tratamento especial. Nós vamos ter que, então, atrás de um método, de uma regrinha, para poder entender, resolver a chamada ponte de Wheatstone. Então é o que a gente vai discutir aqui então a partir de agora. Então, tudo isso a gente fez todo esse caminho primeiro para entender o que é a ponte de Wheatstone e por que que precisa de uma regrinha especial diferente das regrinhas que você já conhece de série paralela. Bem, a próxima etapa nossa aqui agora é entender um termo que é muito comum a gente ouvir quando se estuda ponte de Wheatstone. O termo é equilíbrio. Nós dizemos que a ponte está em equilíbrio quando a diferença de potencial entre esses dois pontos, onde eu vou fazer a ponte, ela é igual a zero. Equilíbrio, DDP igual a zero. Vamos para a prática. Olha lá. 4 resistores iguais, 4 resistores iguais, lâmpadas incandescentes idênticas. Tá. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu voltímetro, vou conectá-lo aqui, como se fosse aqui o ponto D, e vou conectá-lo aqui, como se fosse o ponto C, e eu quero medir a diferença de potencial entre os pontos C e D. Olha lá, zero. Observe, a diferença de potencial entre os pontos C e D é igual a zero. O que significa isso? Que eu tenho uma situação aqui na qual a diferença de potencial é igual a zero. Quem eu ligar aqui, vamos lá, vou pegar uma quinta lâmpada, um quinto resistor aqui, vou conectá-lo aqui e naquele ponto, formando uma ponte de Wheatstone. Olha lá, a lâmpada não funciona. Então, se eu vier aqui nessa situação, colocar um resistor qualquer aqui, não precisa ser igual àqueles. Se a diferença de potencial é igual a zero, posso colocar um resistor de 15 ohms, de 10 ohms, de 20 ohms, ele não vai funcionar, porque eu tenho uma situação na qual a diferença de potencial na ponte é igual a zero. Inclusive eu posso fazer o seguinte, para mostrar isso aqui também na prática. Não repitam isso em casa, por favor. Olha lá, se eu sei que a diferença de potencial é igual a zero, então eu posso colocar um dedo aqui e aqui, olha lá. Sim? Não vou tomar choque, porque eu estou colocando as mãos em dois pontos onde não existe diferença de potencial. Tá? Então, essa é a primeira coisa que você tem que aprender aqui. Então, ponte em equilíbrio, a diferença de potencial nos terminais dela é igual a zero. Tá? Então, a hora que você pegar aquela questão, é uma ponte de Wheatstone, o que eu vou ter que saber? Se ela está ou não em equilíbrio. Se ela estiver em equilíbrio, eu simplesmente vou lá e retiro o resistor, porque não existe diferença de potencial, retiro o resistor e o meu circuito elétrico cai no circuito tradicional, onde são várias regras de série e paralelo. Olha lá, 12 paralelo com 24, você faz produto pela soma, né? Junta com esse aqui de 4, vai estar em série e faz um igual a vezes. Ali, esse daqui, aquele você não sabe ainda, porque são todos diferentes, mas tem um equilíbrio lá também. Nós vamos discutir isso depois. Mas esse, você já conhece, física é uma ciência experimental. Se você já viu na prática, se a prática está te mostrando que quando são todos iguais, não tem diferença de potencial, então ali, pegou aquilo, você já viu na prática. Tá, então, ó, 10, 10, a ponte onde eu tenho situações com resistores iguais. Você já sabe que aquilo, porque você viu na prática, que não existe diferença de potencial. Aquele você vai ter que fazer um estudo para ver se está em equilíbrio ou não. Esse você já viu na prática. Olha lá, eu venho aqui, apago esse ramo, porque existe o equilíbrio. Eu caio também numa situação clássica, né? De onde são várias regras de série paralelo. Ó, 20 paralelo com 20, 10.
10 paralelo com 15, produto pela soma, e resolve lá o igual e vezes. Mas JH, e quando não tiver o equilíbrio? Aí a coisa complica um pouco mais. Na situação que não tem o equilíbrio, você vai ter que utilizar uma regrinha que a gente conhece como transformação delta estrela, triângulo estrela, e você vai encontrar aqui no canal também um vídeo onde eu falo sobre a operação delta estrela, triângulo estrela. Agora, o que interessa para a gente aqui, que é a situação da prática da física, e o que cai também nos vestibulares tradicionais, né? A situação do equilíbrio, tá? Então, nós vamos discutir então aqui a situação a ponte em equilíbrio, tá? Então, o que a gente precisa? Como que eu vou descobrir se a ponte está ou não em equilíbrio? Então, eu vou demonstrar agora aquela regrinha que nós chamamos de regra do produto cruzado. Então, olha lá, ó, 10 vezes 4, 40, 20 vezes 2, 40. Quando o produto dos ramos opostos, a ponte for igual, ela vai estar em equilíbrio. Olha lá, 10 oposto a 10, 10 vezes 10, 100. 10 vezes 10, 100. Você pode ligar o que você quiser aqui, que a diferença de potencial igual a zero não vai funcionar. Aqui, todos iguais. R, 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 R. R vezes R, R ao quadrado. R vezes R, R ao quadrado. O produto cruzado é igual? Eu posso ligar quem eu quiser que não tem diferença de potencial. Olha o que eu vou fazer. Eu vou trocar um dos resistores. Observem que a minha ponte vai perder o equilíbrio. Vou tirar um resistor desse. Vamos lá. Vou tirar, por exemplo, esse daqui. Poderia tirar qualquer um deles e vou colocar um resistor diferente. Ok? Vamos chamar de R'. Ok? Tá. Perceba que eu tenho agora aqui um resistor diferente daqueles. Sim? Tá, então R, 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 R'. R vezes R, R quadrado. R vezes R' é diferente. Agora a minha ponte não está mais em equilíbrio. Existe ali uma diferença de potencial. Inclusive, vou utilizar meu voltímetro até para a gente fazer essa medição, ok? Olha lá, pego o meu voltímetro, coloco naquele ponto, pego meu voltímetro, conecto ele aqui, voltímetro sempre, olha lá, 39,8, 40 volts. Então eu tenho aqui uma situação onde a minha ponte não está em equilíbrio. Inclusive, existe uma situação clássica, uma questão clássica, muito explorada nos vestibulares, que é a seguinte: é dada uma configuração com 5 resistores, 4 com resistências conhecidas e 1 com resistência desconhecida. Então, aqui é o seguinte: R1, R2, R5, R4 são conhecidos e o R3 é um resistor com resistência variável e desconhecida. Essa simbologia que aparece aqui é só para indicar que é um resistor que tem resistência variável, é um potenciômetro, é um reostato, ok? Resistor com resistência variável. Tá, então, a pergunta tradicional é a seguinte: qual o valor de R3, então que valor R3 tem que assumir, que faz com que o resistor de resistência R5, ó, a ponte, não seja percorrida por corrente elétrica? Então é uma questão clássica, muito explorada nos vestibulares. Então ele pergunta qual o valor que tem que assumir esse resistor, essa resistência, para que a ponte entre em equilíbrio, ela não seja percorrida por corrente elétrica. Eu vou mostrar, inclusive, aqui na prática. Olha lá, tá aqui uma situação, ó, vamos lá. É como se esse aqui fosse o R2, aqui está o R1, aqui está o R4, aqui o R5 e o R3, que seria o meu potenciômetro. Olha lá, eu consigo, alterando aqui, ó, eu altero a resistência desse resistor aqui, é um reostato, ok? Então, a gente utiliza aqui a segunda lei de Ohm, altera o comprimento, altera a resistência. Tá, então, percebam que para a situação aqui, a lâmpada central aqui, ó, o R5, a que faz a ponte, ela não está em equilíbrio, existe uma diferença de potencial. A lâmpada, inclusive, está acesa. Basta eu pegar meu voltímetro, olha lá, pego o meu voltímetro aqui, vou ligá-lo, né? Vamos verificar fazer a medição da tensão, da diferença de potencial nos terminais da minha ponte, só para mostrar que ela realmente não está em equilíbrio. Olha lá, 43 volts, olha lá, 43 volts a diferença de potencial nos terminais da minha ponte. Então, por isso que ela é atravessada por corrente elétrica. Tá, a pergunta agora é: que valor tem que assumir essa resistência para que a ponte entre em equilíbrio, não seja percorrida por corrente?
Eu venho aqui, altero a resistência desse resistor, percebo que vai alterando o brilho, olha, eu vou mexendo aqui até que a lâmpada apague, né? Eu poderia colocar um voltímetro aqui e a hora que ele marcar, indicar, pronto. Olha lá, minha lâmpada apagou, olha, tá bem fraquinha, mas né, tá passando corrente elétrica. Olha lá, a minha ponte entrou em equilíbrio. Então, se eu souber essas resistências, eu consigo chegar naquela. E é exatamente por isso que a gente precisa dessa regra. Como que eu vou fazer para encontrar o valor da resistência R3? É importante vocês entenderem, então, que o equilíbrio da ponte ele vai depender dessas resistências externas dos ramos que estão em paralelo. Vamos finalmente, então, para o estudo da condição de equilíbrio da ponte. Em que situação eu posso vir aqui no circuito que contém uma ponte de Whetstone, eliminar o ramo central que forma a ponte e resolver a questão utilizando as regras tradicionais de série paralela. Eu tenho aqui uma situação de equilíbrio da ponte. Eu sei que a ponte está equilibrada, que a diferença de potencial aqui é igual a zero. Tá? Então, reproduzindo aqui. Então, generalizando esse caso do equilíbrio para cá. R1, R2, R3, R4 e um ramo central aqui, que pode ser qualquer resistor, ok? Como eu sei que está em equilíbrio, aqui seria então o meu R5, ok? Tá? Então, eu estou partindo de uma situação conhecida que eu tenho o equilíbrio para poder fazer e generar. Tá lá, o ramo central não funciona, ok? A corrente elétrica total que vem aqui e, olha lá, ela vai se dividir uma parte para cá, vou chamar de I2, e uma parte para cá, que eu vou chamar de I1. Lá no meu circuito teórico, ó, a corrente total que vem vai se dividir uma parte aqui para esse ramo, uma parte aqui para esse ramo I2. Como nós sabemos que o ramo central ele não funciona, que a diferença de potencial é igual a zero, né? Eu posso até, olha lá, inclusive retirar, que é a situação que eu estou impondo, né, de equilíbrio da ponte, a corrente elétrica I1 ela continua e passa aqui pelo R4. A corrente continua, essa corrente I2 ela continua aqui e passa pelo I3, né, perdão, corrente I2, né, tá vendo lá, I2. Ela se junta novamente com I1 e forma novamente a corrente total I. Aqui no meu circuito teórico, como a diferença de potencial é igual a zero, eu estou impondo essa condição para poder estudar, né, qual a relação entre essas resistências. O I1 continua, passa aqui por R4 I1, essa I2 continua, passa aqui por R3. Essas duas correntes se juntam novamente e formam a corrente elétrica I. Ok? Tá. E a DDP no ramo central é igual a zero, a corrente elétrica no ramo central é igual a zero. Essa é a condição que eu estou impondo a partir dessa condição aqui. Tá. Então, perceba o seguinte. Se eu sei que a diferença de potencial é igual a zero, o potencial desse ponto é igual àquele, eu posso pegar e juntar o circuito aqui. Observe que se eu junto aqui, olha lá, juntei o circuito elétrico aqui, pronto, sim? Que configuração a gente passa a ter? Os dois resistores de cima em paralelo, os dois de baixo em paralelo. Se não existe diferença de potencial, eu posso juntar porque é o mesmo potencial elétrico, ok? Então tá lá a configuração que eu quero estudar. Paralelo é a mesma DDP. Então, a diferença de potencial nos terminais desse resistor é igual daquele, tá? Então, U igual a R vezes I, R1 vezes I1, tem que ser igual a R2 vezes I2. R1 vezes I1 igual a R2 vezes I2. Nos dois de baixo, né, em paralelo também, paralelo mesmo a DDP, R4 vezes I1 igual a R3 vezes I2. Então, juntando aqui, porque não existe diferença de potencial, na situação que eu estou impondo, então, R3 vezes I2 igual a R4 vezes I1, aqui, né? Olha lá, R1 vezes I1 igual a R2 vezes I2, R4 vezes I1 igual a R3 vezes I2. Eu vou pegar essas duas expressões, vou dividir uma pela outra. Então, vou dividir essa expressão por essa para eu poder relacionar as relações, para eu poder relacionar as expressões. Tá, então, do lado esquerdo da igualdade, R1 vezes I1 dividido por R4 vezes I1, dá para simplificar aqui o I1. Né? Do lado direito da igualdade, porque eu dividi, R2 vezes I2 dividido por R3 vezes I2, eu posso simplificar. O que a gente sobra?
que R1 sobre R4 é igual a R2 sobre R3. Faz um produto cruzado aqui, R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4. É a relação que a gente vai utilizar, que é a relação conhecida, né? Quando se estuda a ponte de Wattstone. Se a gente pegar as resistências dos ramos opostos, observe que é a resistência desse ramo que é oposto a este ramo. Percebam que eu posso ter vários resistores aqui. Você vai achar a resistência desse ramo, R1, e vai multiplicar pela resistência do ramo oposto à ponte, o R3. Se esse produto for igual à resistência desse ramo vezes a resistência desse ramo aqui, R2 vezes R4, olha lá, se esse produto for igual, então obedece essa condição e a ponte estará equilibrada e você pode retirar o ramo central. Tá, então vamos lá. Aqui, o ramo oposto a esse de 10 é esse daqui. Olha lá, ele é oposto, a ponte está aqui. Então, 10 vezes 4, 40. O ramo de 2, oposto a esse ramo aqui. Observe que se tivesse um resistor aqui, eu teria que somar com esse de 20, né? Tá, então, ó, 2 vezes 20, 40. 20 vezes 2, 40. 10 vezes 4, 40. A ponte estará em equilíbrio. Numa prova aberta, basta você escrever. Trata-se de uma ponte em equilíbrio. De uma ponte de Wheatstone em equilíbrio. Você já elimina o ramo central. Não existe diferença de potencial. Em alguns casos, eles até perguntam qual que é a diferença de potencial ou qual a corrente elétrica que passa por aquele ramo. A resposta é zero, porque está em equilíbrio. Você responde, né? A ponte está em equilíbrio, a diferença de potencial é igual a zero, a corrente é igual a zero nesse ramo, né? Mas resolvendo aqui que eu quero a corrente total. Olha lá, 10 em série com 2, 12. 20 em série com 4, 24. 12 paralelo com 24. Você faz o produto dividido pela soma, né? 12 vezes 24 dividido por 12 mais 24, faz o produto pela soma, vai dar 8 ohms. Então, 8 em série com 4. Então, é 4 em série com 8. 12, 36 volts, 12 ohms, U igual a R vezes I, 3 amperes. Leitura do amperímetro, 3 amperes. Então, é assim que você vai resolver circuitos elétricos que contém uma ponte de Wheatstone que está em equilíbrio. Ah, mas professor, e se na minha situação não desse o equilíbrio? É aí que eu comentei lá no começo do vídeo. Para ponte que não está em equilíbrio, você não pode eliminar o ramo central. Vamos supor, voltando aqui o resistor de 15. Vamos lá. O resistor de 15 ohms. E vamos supor que fosse um valor qualquer aqui, 30 ohms. Ok? 10 vezes 4, 40. 2 vezes 30, 60. O produto dos ramos opostos não é igual. A ponte não está em equilíbrio, passa a corrente elétrica no ramo central, o resistor participa da resistência equivalente, então você vai ter que achar a resistência equivalente daquele jeito. Aí que você vai lançar mão do método que a gente conhece como operação delta estrela para resolver aquela situação, e você vai buscar aqui no canal um vídeo tratando sobre essa operação, ok? Tá, mas como eu já afirmei aqui no vídeo, não se preocupem porque as situações práticas de aplicação da ponte é exatamente a situação de equilíbrio. Então, para a maior parte das questões, para os vestibulares clássicos, a ponte estará em equilíbrio e a condição é esta: o produto das resistências dos ramos opostos igual a zero. Um último comentário aqui para nós finalizarmos o vídeo. Vamos falar rapidamente a respeito da chamada ponte de fio, que é uma variação da ponte de Wheatstone. Tá, como que funciona? Você tem um fio resistivo, aqui isso aqui é um fio com uma certa resistência, um fio resistivo, ok? Resistências RA e RB, resistores com resistências RA e RB, e aqui formando a ponte entre os dois ramos em paralelo. Olha lá, eu coloquei tiro o voltímetro. Eu tenho esses dois resistores em série, em paralelo com o fio resistivo. Eu coloco um voltímetro fazendo a ponte. Se eu variar a posição onde eu coloco o voltímetro aqui, observe que eu altero o comprimento desses lados aqui. E quando a gente altera o comprimento, altera a resistência. Vamos relembrar rapidamente a segunda lei de Ohm, Rho vezes L sobre A. Um fio aqui com certo comprimento, área da secção transversal A, comprimento L, e a resistividade elétrica, a resistência específica do material, Rho. O que afirma, o que diz a segunda lei de Ohm? Que a resistência
ela depende do material, da resistividade, que é a constante de proporcionalidade aqui, é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Só para relembrar rapidamente a segunda lei de Ohm, que você já deve ter estudado lá nas aulas que tratam das leis de Ohm, né? Tá, então, o que a gente vai fazer aqui? A pergunta geralmente é a seguinte: onde eu posiciono o meu voltímetro em cima do fio resistivo, alterando os comprimentos, de forma que o voltímetro passe a indicar zero? Isto é, em que posição a ponte estará em equilíbrio? Pode ser um amperímetro também e perguntar em que posição eu coloco o voltímetro aqui, né? E para quais comprimentos L1 e L2, a indicação do amperímetro do voltímetro é igual a zero. O que nós vamos fazer? Aplicar a condição de equilíbrio da ponte. O produto dos ramos opostos deve ser igual, né? Então lá, R4 é oposto a isso daqui, esse comprimento, que eu vou chamar de resistência R2. A resistência deste lado aqui do fio, ok? E RA vezes R1, vou chamar de R1 aqui, a resistência desse comprimento aqui. Então, RA vezes R1 tem que ser igual a RB vezes R2 para que eu tenha aí a situação de equilíbrio. Olha lá, RB vezes R2 igual a RA vezes R1. Aplicando aqui em R1 e R2 a segunda lei de Ohm, né? Olha lá, R2, a resistência desse comprimento, vai ser ρ, o material do fio resistivo, vezes L, o comprimento L2, dividido por A, que é a área da secção reta, né, transversal do fio aqui, a bitola desse fio. Igual a RA vezes R1, RA vezes R1. Vamos lá, ρ, o material é o mesmo, né, é o mesmo fio resistivo, vezes L1, o comprimento, dividido pela área da secção transversal, que é a mesma. Nós podemos simplificar aqui a resistividade e a área, e a gente chega na relação RB vezes L2 igual a RA vezes L1, perdão. Tá, então, o que a gente percebe ali? Que nós podemos trocar as resistências, né, pelos comprimentos. É óbvio, porque resistência e comprimento é diretamente proporcional. Se eu dobro o comprimento, vai dobrar a resistência desse lado. Se eu reduzo para metade aqui, a resistência vai ficar igual à metade. Tá? Então, cair numa situação dessa com ponte de fio, basta você aplicar a situação de equilíbrio, né, e utilizar aí os comprimentos das partes dos fios resistivos. Então, RB vezes L2 igual a RA vezes L1, ok? Bom, espero que tenham entendido e que esse vídeo possa ajudá-los nos estudos e que vocês tenham, de alguma forma, entendido aí o funcionamento da ponte de Wheatstone. Um grande abraço, até a próxima.